Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Pythonando. E hoje nós vamos falar da PEP 333, ou se você preferir, da PEP 3333, que é um aprimoramento da PEP 333 para o Python 3. E nessa PEP é falado sobre o protocolo WSGI, se você preferir, Web Service Gateway Interface. Você provavelmente já trabalhou com Python na web, utilizando algum framework, pode ser Flask, Django, FastAPI ou qualquer outro framework Python para web. Mas você já parou para pensar como que esses frameworks funcionam? Como que o framework você consegue programar em Python e por final gerar uma página web, um site, renderizar aquele site que a pessoa está vendo? Como programar aquelas funcionalidades, como que eles acessam um banco de dados e por aí vai. E é isso que nós vamos descobrir nesse vídeo de hoje. WSGI nada mais nada menos que um protocolo de comunicação. Algumas regras que nós temos que seguir para que tudo consiga se comunicar com perfeição. Do próprio nome, Web Service Gateway Interface é uma interface de comunicação web. Ou seja, nós temos diversos servidores, como Nginx, Apache, e na verdade eu conheço apenas esses dois, eu nunca trabalhei com qualquer outro servidor. Quando eu trabalhava com PHP e JavaScript, eu utilizava o Apache. E desde que eu trabalho com Python, eu só utilizei o Nginx, mas eu sei que tem diversos outros servidores na área do Python. E nessa aula aqui nós vamos utilizar o Unicorn, mas calma que eu já vou falar sobre isso mais pra frente. Então nós temos o cliente, que vai fazer uma requisição para o nosso servidor, só que entre o cliente e o nosso servidor vai ter o protocolo WSGI. E nós temos que seguir algumas regras. E por que isso? Porque antes de existir esse protocolo WSGI, tinha diversos servidores, como Apache, Nginx, Unicorn, servidores do próprio Python que já vem integrado, mas não é nada potente, ele só é para uso de teste, diversos outros servidores. E também diversos frameworks, como Flask, FastAPI, Django, e naquela época eram diversos outros frameworks, tanto para Python 2, na verdade. E acontecia que tinha um problema. Cada um estava seguindo um padrão e estava ficando tudo uma bagunça. Então a PEP 333 veio para organizar tudo isso e colocar um padrão. Então agora, se você quer criar um framework web, se você tem um servidor, você tem que seguir esses padrões para que o seu framework consiga se comunicar com o servidor web. Mesmo que seja o Apache, Nginx, Unicorn ou o que seja. Se você está criando um framework, seja ele o Django, o Flask ou o FastAPI, ou você está criando o seu próprio framework, ele vai se comunicar utilizando o protocolo WSGI com o servidor, ok, pessoal? E basicamente, como que esse protocolo funciona? A gente vai criar aqui nessa aula um exemplo, nós vamos criar a menor aplicação Python web possível, utilizando sem nenhum framework. Nós não vamos utilizar Flask, FastAPI, Django ou qualquer outro. Nós vamos criar, entre aspas, o nosso próprio framework. Nós não vamos criar um framework aqui, porque isso levaria meses. Mas nós vamos criar uma funçãozinha que faz alguma coisa na web com Python sem utilizar framework nenhum. Primeiro, nós precisamos criar a nossa função. Pode ser uma classe, uma função, um método, ou o que você preferir. Eu vou criar uma função. De acordo com o protocolo WSGI, essa função tem que receber dois parâmetros. E eu vou chamar essa função de application. O primeiro parâmetro eu vou chamar de AMB, como a própria documentação do Python recomenda você chamar esse parâmetro. Mas muita gente costuma chamar de environment, environ. O que é esse parâmetro que a função vai receber? Quando o seu servidor chamar essa função, ele vai passar um JSON. Esse AMB vai ser, se você der um print type AMB nesse parâmetro, se você chamar de AMB, você pode chamar do que você preferir. Eu recomendo que você chame de AMB. Você vai ver que ele vai ser um JSON. Ou um dicionário da linguagem Python, como você preferir. Você pode converter para o que você quiser. Ou seja, você consegue acessar posições. E isso o servidor retorna para a gente diversas informações do cliente que fez a requisição. Como, por exemplo, qual foi a URL que o cliente fez a requisição, qual foi a porta que ele estava rodando, qual que é o navegador que ele está utilizando, qual que é o token de segurança. Ou seja, ele vai retornar para a gente diversas informações do cliente através dessa variável. O outro parâmetro que essa função recebe, eu vou chamar de start response, conforme a documentação do Python. Esse parâmetro vai ser um callback. Ele não é uma variável comum, por exemplo, um inteiro, um float ou qualquer coisa do tipo. Ele vai ser uma função. Ou seja, a função application que nós estamos criando é uma função, uma function high order function, uma função de ordem superior. É uma função que recebe uma outra função. Então esse start response, esse parâmetro, vai ser uma função que a gente vai chamar ele mais para frente. Ele vai servir para a gente informar para o navegador qual que é o tipo de mensagem que a gente está enviando. Ou seja, a gente está enviando um JSON, a gente está enviando um HTML. E qual que foi o status code do seu servidor? Por exemplo, você já viu os protocolos HTTP têm os seus status 200, 404, que é o not found, 200 é o OK.
Então você vai enviar isso para o servidor retornar isso para o seu cliente, e nós vamos fazer isso através da função startResponse, ok? Que foi o parâmetro que a gente recebeu. Então vamos começar a escrever algo dentro dessa função. Fiquei falando muito só dessa função, mas não escrevemos nada ainda. Primeiro eu vou criar uma variável body, e ela vai ser igual, ela tem que ser igual a um texto em binário, por enquanto. Não vamos começar nada muito complexo, aos poucos a gente vai complicando um pouquinho. Então eu vou falar que body é igual a um texto, colocar body é igual a olá mundo, beleza? Sem acento para a gente não ter problema com codificação, mais para frente a gente vê isso. E agora eu vou criar uma variável chamada status, e essa variável chamada status eu vou falar que ela é igual a 200 e ok. Poderíamos colocar qualquer outro tipo de status 300, status 400, 400 not found. Aí você tem que dar uma olhada e colocar assim, HTTP verbos, por exemplo. HTTP verbos não, HTTP status code. Aí você vai ver que o protocolo HTTP tem diversos status que você pode retornar para o seu servidor e mostrar para o cliente, ok? Você pode programar de acordo com o status que você teve, mostrar alguma coisa diferente para o seu cliente e retornar algo diferente. Ok? Ela é uma função, você pode retornar ela dentro de ifs. Isso aqui trata a função application como uma função comum, ok? E agora nós temos que criar uma outra variável, que vai ser uma lista. A nossa variável eu vou chamar de headers, e eu vou colocar dentro dessa lista uma tupla, onde a primeira posição dessa tupla vai ser content type, ou seja, o tipo de dado que eu vou enviar, vírgula, e a segunda posição dessa lista eu vou colocar text/plain, porque o que eu estou enviando para o navegador vai ser um texto comum, não estou enviando um HTML ainda, por exemplo, mas calma que eu já vou mostrar para vocês como enviar um HTML. Essa parte serve para mostrar para o navegador o que você está enviando para ele, como que ele deve interpretar esse dado. Por exemplo, se você manda um JSON, o navegador vai interpretar de uma forma. Se você manda um texto, ele vai interpretar de outra forma. Se você manda um HTML, ele vai renderizar uma página de outra forma. Ok? Perfeito. Agora, lembra da função que eu tinha falado, que a gente recebeu como parâmetro, chamada startResponse? Então, nós vamos chamar essa função agora e passar como parâmetro a nossa variável que nós criamos, status, e a nossa variável que nós criamos também chamada header. Pronto, agora nós enviamos para o servidor, nós demos como resposta tanto o status e o tipo de dado que eu estou enviando. E vou retornar dessa função, abre e fecha os colchetes de lista, e dentro dessa lista eu vou retornar o body, que foi o texto que a gente criou, olá mundo. Agora nós vamos ter que instalar o Unicorn, que vai ser o servidor que nós vamos utilizar aqui, mas poderia ser qualquer outro servidor, ok, pessoal? Então, pip install Gunicorn, beleza? E agora para rodar essa aplicação é muito simples. Gunicorn, espaço, o nome do seu arquivo, ok? 2 pontos, application. Você vai dar um enter e vai aparecer todos esses textos aqui na tela pra gente. Se ele retornou esse link aqui, aparentemente deu tudo certo. Se a gente entrar nesse link aqui que está respondendo na porta 8000, vamos jogar no nosso navegador e nós podemos ver a mensagem aparecendo olá mundo. Perfeito, mas aqui a gente mandou um texto comum. E se eu quiser mandar um HTML para o navegador renderizar esse HTML, quero mandar botões, quero mandar inputs, quero mandar H1, H2, parágrafos e por aí vai. Em vez da gente mandar aqui no content type, lá na variável headers, em vez da gente colocar text/html, nós vamos colocar text, em vez da gente colocar text/plain, na verdade, nós vamos colocar text/html. E agora, dentro da nossa variável body, a gente pode colocar tags HTML. Por exemplo, abre sinal de menor, coloca H1, fecha o H1, depois do olá mundo. Agora, se a gente olhar, e lá no nosso navegador, a gente vai perceber que foi renderizado o H1. Se a gente quiser colocar aqui um button, a gente também pode. Só que, cara, tá estranho colocar HTML dentro do Python aqui como se fosse uma string. Isso daqui, se a gente for programar de verdade, isso daqui vai ficar uma bagunça. Como é que eu vou colocar uma página HTML que pode ter 500, 1000 linhas e dentro do nosso código Python? Isso aqui é horrível, não deve funcionar dessa forma. Concordo 100% com você. Então o que nós vamos fazer? Vamos criar um arquivo, vou chamar de index.html. Dentro desse arquivo index.html, eu vou programar aqui em HTML. Então, como eu estou no Visual Studio Code, vou colocar HTML 2.5 e vou dar um tab. Beleza, ele criou aqui a estrutura padrão do HTML para mim. Vou criar aqui um H1, olá mundo, vou criar um input e vou criar um botão. Agora vamos voltar lá para a nossa função application. Agora nós não vamos utilizar essa variável body mais. E lembrando que o body, eu acho que eu não falei aqui, eu só fiz no código, que o body ele tem que ser uma variável em bytes, ok? Tem que ser binário, então por isso eu coloquei o ponto encode. Ou eu poderia colocar um B antes da string, perfeito? Então agora nós não vamos escrever a string dentro do código Python. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o arquivo, então dentro da função eu vou colocar lá, vou apagar o body e colocar o if open
index.html, eu vou abrir no modo leitura, só que no modo leitura em binário, então eu vou colocar o RB. Se você está com alguma dúvida desse RB aqui, esse daqui é basicamente manipulação de arquivos em Python. Eu fiz um vídeo, se eu não me engano, um vídeo retrasado. Eu não tenho certeza se foi o último ou o antepenúltimo, na verdade. Mas olha aqui no canal que tem um vídeo sobre manipulando arquivos, eu vou deixar aqui no card aqui em cima também, ok? Que eu mostro qual é a diferença de você abrir um arquivo no modo read ou no modo read binary, abrir em binário. Isso estou falando que eu estou abrindo esse arquivo em HTML no modo binário, porque os dados vai trafegar na internet em binário, não vai trafegar em string, senão isso ocuparia muito mais internet do que deveria. Colocar as arc, ou seja, para utilizar esse open como arc, e agora eu vou falar que body é igual a arc.read. Ok? Então eu já fiz essa leitura em binário, porque eu passei RB como segundo parâmetro da função open, então não preciso converter nada. Vamos reiniciar o servidor, jogar para a minha página HTML, e agora nós podemos ver que eu tenho renderizado no meu navegador aqueles botões, aqueles H1, aquele input que eu coloquei também. Então tudo que eu coloquei dentro daquele meu arquivo index.html está sendo renderizado no meu navegador, porque eu abri na linguagem Python, segui todo o processo WSGI, do protocolo WSGI, e retornei o que tinha dentro desse arquivo para o meu servidor. O servidor mandou para o navegador renderizou tudo isso que eu mandei em HTML para ele, ok, pessoal? Então essa daqui é a estrutura mínima de uma aplicação web com Python. A partir disso você pode construir o seu próprio framework, aí fica à vontade de você. Não sei se valeria a pena, porque hoje nós temos muitos frameworks muito poderosos, mas talvez você queira fazer o seu por puro aprendizado, talvez seja algo interessante. Eu já comecei a brincar com isso, nunca cheguei muito longe em fazer um framework nem perto de completo, tão poderoso como FastAPI, Flask ou Django, até porque isso levaria muito tempo, eu acabei desistindo, mas é bem legal começar a desenvolver seu próprio framework, só para você aprender ali e testar algumas coisas, ok, pessoal? Eu vou parar por aqui, porque se a gente continuasse, a gente poderia ficar falando por meses desse assunto, já que é um assunto extremamente complexo, extremamente profundo, mas eu espero que essa abordagem introdutória que eu passei para vocês aqui seja suficiente para vocês conseguirem dar um passo à frente e começar a desenvolver algumas aplicações web, nem que seja para vocês brincarem por puro conhecimento, à mão, sem utilizar nenhum framework. Porque é importante que vocês saibam como que esses frameworks funcionam por baixo do pano. Você utiliza o framework e nem sabe como ele funciona, é um pouco estranho, ok, pessoal? Então é isso, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like e ativar o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal, ok? Então é isso, um abraço e até mais.